E aí, vamos fazer mais uma questão, ainda envolvendo aqui conceitos básicos de cinemática. O que que diz aqui esse problema, que é um problema mais conceitual, né? Que requer um pouco mais de atenção de vocês. Ele fala o seguinte: explique o que acontece com o movimento de um veículo que possui inicialmente uma velocidade positiva, mas que passa a sofrer a ação de uma aceleração constante e negativa. Então, aqui no caso, a aceleração ela é constante e também negativa, né? Ou seja, se a gente aqui tentar desenhar ou representar essa brincadeira, tá? Então imagina aqui um objeto que ele está se movendo aqui em uma rodovia retilínea, né, aqui no caso, aqui a posição pode ser quilômetro, pode ser metro, vamos colocar aqui no caso metro. Então esse objeto ele está se movimentando, vamos colocar para cá, né, para a direita, e ele está falando que essa velocidade inicialmente ela é positiva, tá? Então, essa é a condição inicial do problema. Aí, a partir de certo instante, esse objeto ele passa a sofrer uma aceleração constante, só que negativa. Uma ótima ideia para você entender muito bem isso é eu pensar o seguinte, acho que você vai entender melhor do que eu estou tentando dizer, né? Então, uma outra ideia para você pensar é a seguinte: imagina que um objeto que ele é lançado para cima. Então, você pega o objeto, você lança ele aqui para cima. No instante que você lança ele para, aqui no caso para cima, a velocidade dele é positiva. Conforme ele vai subindo, tem uma grandeza puxando, no caso ele para baixo, que é a aceleração, né? Então, a aceleração aqui no caso seria a gravidade, que é uma aceleração negativa. Então, ele vai diminuindo, então você joga o objeto para cima, ele vai o quê? Diminuindo a velocidade, aí chega um ponto aonde ele para e depois ele começa o quê? A aumentar, no caso aqui, no caso a sua velocidade, né? Mais ou menos essa mesma ideia. Então, como é que você pode escrever isso aí, né, de uma forma escrita, no caso, né? Então, você pode falar o seguinte, né? Conforme esse objeto ele se movimenta, como tem uma aceleração, no caso negativa, ele começa a diminuir a sua velocidade, né? Você vê que os espaços começam a ficar mais curtos, né? Por quê? Porque ele está diminuindo aqui a velocidade. Essa velocidade é positiva, mas ela vai diminuindo ao longo do tempo. Até o quê? Até que essa mesma aceleração, quando esse objeto parar, vamos supor que ele parou aqui, né? Mas como tem uma aceleração contrária ao movimento, né? Por isso que a aceleração aqui no caso é negativa, esse objeto ele para ali na frente e aí depois ele começa a se movimentar no sentido contrário à nossa orientação, só que constantemente, né? A velocidade aqui no caso, ela vai ser negativa, né? Então aqui a velocidade, ela passa a ser negativa, mas crescente, né? Então isso que acontece quando a gente tem aqui no caso uma aceleração, né, contrária ao movimento do objeto. Então essa aceleração ela provoca isso. Então o objeto ele tinha uma velocidade positiva, ele vai diminuindo, né, conforme o tempo passa, até parar. Depois que ele para, ele vai contra essa orientação, aumentando essa velocidade constantemente, só que negativa. Agora ela fica negativa porque está indo contra essa orientação. Então se o objeto ele vem nessa direção, aqui no caso a velocidade é positiva, como ele está indo contrário, né, dessa orientação, a velocidade aqui no caso vai ser negativa. Tranquilo? É isso.